cabelo é a moldura. É doce, mas não é mole que nem rapadura. Agosto de 2023 é a data que marca os 50 anos do hip hop. E Brasília segue sendo celeiro de grandes nomes do rap. Hoje eu tenho o prazer de receber Tabata Lorena. Que bom te ter aqui. A alegria é toda minha, sem dúvida. É dúvida. uma maranhense brasiliense, né? Mais maranhense, mais brasiliense. Hoje você é o quê? Como é que você se define? A mandioca, quando sai debaixo da terra, não deixa de ser mandioca, né? Diz que o gato, quando nasce no forno, é gato, não é bolo, né? Então, sem dúvida, eu me considero maranhense na perspectiva das pessoas que trazem a cultura para Brasília, né? Brasília tem essa liberdade desse não cultura, né, desse não lugar, dessa invenção, mas sem dúvida eu sou uma pessoa que está trazendo, né, e aí o Maranhão, ele me traz muitas coisas e eu chego em Brasília com essa perspectiva mesmo, porque meu avô foi candango, né, então deixou essa célula na família, então a gente já chegou trazendo, então eu venho mesmo com a cultura do Maranhão na linha de frente e me aproveito desses mais de 20 anos de Brasília para realmente reinventar. E aí, nesse sentido, eu sou muito harmônica com esse lugar de também ser brasiliense, né? Então, o Maranhão entra como raiz, mas o toque brasiliense está muito presente na arte que você faz. Muito, e as pessoas até não me reconhecem tanto quanto maranhense, porque eu não tenho sotaque, né? Ou, quer dizer, tenho sotaque de Brasília, das periferias de Brasília, né? Então, assim, por exemplo, o clima, eu sou extremamente habituada com o clima daqui, eu vou pra minha cidade, eu dou uma sofridinha, com aquele bigodinho, é muito úmido, né? Tem gente que... Eu sou tão habituada que eu sou calanga mesmo, né? Porque eu gosto de estar tudo sequinho, né? Eu vou pra minha cidade que é muito úmida, eu dou uma sofridinha. Então, eu sou muito adaptada aqui e as possibilidades que essa cidade me gerou como pessoa. Com certeza, a minha formação é muito brasiliense. Dá pra perceber pelo que você faz, pelo seu jeito, que tem essa mistura, mas com a carinha brasiliense. Esse fim de semana agora, você está fazendo um espetáculo no Teatro do Sesc Paulo Otran? Isso. Em Taguatinga. Taguatinga. Quais são os dias? 28, 29 e 30. O espetáculo é 7. Isso, 7. Eu queria que você contasse um pouquinho esse espetáculo, porque é uma mistura, né? Você tem o rap, você tem a música, mas você tem várias outras artes ali. Isso. Como esse caldeirão de culturas que é Brasília, o espetáculo também é um caldeirão de culturas. É, exatamente. E também me veio um pouco dessa coisa de querer trabalhar a imagem, mas querer trabalhar a imagem artisticamente. Então, não só a exploração do corpo e da performance cantando, né? Que é a coisa que tem muito para rapper. Então, eu fui misturando. Você lembra, no Novidades Ancestrais, era uma big band com 12 pessoas. Então, eu gosto de fazer coisas grandes. Tinha formações diferentes, né? Você fazia com 12, mas de vez em quando tinha um pocket com 4 também, né? E às vezes só DJ e voz também, porque a gente vai se adaptando. Você vai alisar pra quê? Deixe seu cabelo aparecer. Até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver. O 7, ele é um mergulho no meu universo magético. Então, eu produzi uma coisa que eu não pensei muito nos limites que teria. Então, eu saí botando projeção, tem quarteto de cordas, né? Contrabaixo acústico, violoncelo, viola, violino. Caramba! Tem um produtor musical, né? Que faz, às vezes, assim, meio que de DJ, mas que também toca umas percussões, que é o Felipe Fiuza, que está na coordenação da trilha. Tem as projeções, tem a luz, né? E tem alegorias fantásticas, que são as máscaras do espetáculo, que é um pouquinho do meu trabalho mesmo de artesã, porque eu tenho esse estilo de vida, eu gosto do artesanal. E é uma celebração mesmo de brasilidade, assim, é pomposo na perspectiva carnavalesca, e a gente tenta trazer essa coisa do mítico para o gueto e da cultura urbana para a cultura popular. Então, você vai ver um saião, você vai ver um drill, você vai ver um boi, você vai ver meio que tudo junto com um toque muito atual. Então, a gente quer fazer um espetáculo muito moderno, com um tempo muito dilatado. As músicas são todas inéditas, então, assim... São 7 músicas. 7 músicas. E vai ser um álbum que você vai lançar em agosto, logo depois do show. O álbum é um pirata do espetáculo. Porque eu aprovei o espetáculo, mas eu senti muita necessidade de também lançar o disco. E aí, nesse sentido, o disco vem bem rua mesmo, e o espetáculo ele vem mais dialogando com outras coisas. Estou muito feliz, uma equipe muito legal, e quero seguir circulando por aí. Agradecer também as possibilidades que o Sesc e a Secretaria de Cultura dão pra gente, de fazer as coisas com um pouquinho de qualidade, né? Pra gente, enfim, poder movimentar também a cena cultural com certeza. do DF.
Então, gente, vai ser muito legal, a entrada é franca, então sejam muito bem-vindos a esse momento aí do teatro negro brasileiro, movimento futurista brasileiro, experimentação, patrimônio intelectual de mulheres negras, vamos todo mundo junto, que eu acho que vale a pena apreciar. Você falou do afrofuturismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito e como é que você transformou esse conceito numa coisa muito brasileira. E isso também está no espetáculo. Isso, porque o afrofuturismo ele já tem uma série de estudos, né? Ele tem uma referência fora do Brasil, ele tem movimentos, né, estéticos que seguiram. E a gente vê muito isso, inclusive, nessas representações que envolvem ciborgues e coisas ancestrais. Isso tem muito a ver com o movimento estético afrofuturista, porque ele realmente aponta para o futuro. Mas eu não estou exatamente me referenciando nisso. Então, eu fui muito mais acusada de fazer afrofuturismo do que estudei o afrofuturismo. Então, nesse lugar, eu percebo que a arte é uma máquina do tempo, que pega o sujeito preto que está sendo empurrado pela sociedade, né, para 500 anos de retrocesso e coloca a gente no hoje. E aí a gente tem poder de fala, a gente tem poder de influência, a gente está ali ditando muitas vezes o que vai ser as tendências culturais e musicais da próxima década. Então, quando eu vejo a repercussão de novidades ancestrais em Brasília, eu entendo por que as pessoas diziam que era afrofuturismo, né? E o próprio nome Novidades Ancestrais é sobre isso, né? E a ancestralidade não na perspectiva do passado ou do antepassado, que é um erro comum que as pessoas cometem. A ancestralidade na perspectiva do futuro. O que passou, passou. É o antepassado. A ancestralidade é aquilo que precisa ser passado para frente. Então, é algo extremamente moderno, é aquilo que serve para as próximas gerações, porque aquilo que já não serve mais, não faz mais sentido. Engraçado você trazer isso. Tico Magalhães, do seu Estrelo, trouxe exatamente essa questão da tradição voltada para o futuro, e não uma tradição que preserva o que foi construído no passado. Ele falou exatamente isso. E, para mim, isso foi uma perspectiva muito nova, porque a gente costuma associar a tradição com o passado, assim como a ancestralidade. Mas eu acho que isso é uma coisa meio colonizante. É, né? É, porque quando a gente fala, inclusive, da cultura popular na perspectiva do passado, parece que era uma coisa praticada, sendo que os compositores da cultura popular, Coco, Maracatu, são pessoas da minha idade, mais novas do que eu, são os jovens usando tênis. Isso é muito interessante. Né? Eu acho que é uma visão um pouco de... Porque, assim, vamos problematizar, né? A própria expressão popular, ela é muito problemática. Como é que você coloca no mesmo bolo um maracatu e moda de viola? Entende? É popular na perspectiva colonizadora, ou seja, tudo que não é o colonizador que trouxe é popular. E o popular já remete a essa coisa do passado, né? E também eu tenho outro problema com a expressão cultura popular, porque, na verdade, para mim, a cultura é afro-indígena. E a gente coloca popular para ficar mais palatável e coloca popular para como se fosse justificar a presença branca dentro desses lugares, porque se a gente fala que é afro-indígena, não é tão aceito. De novidades ancestrais, que foi seu trabalho anterior, e Alisar Pra Quê foi uma música que eu acho que mexeu demais com as pessoas e fez uma certa revolução, eu acho. Para muita gente significou uma revolução das pessoas se enxergarem, e a questão do cabelo é uma questão, eu acho, crucial nisso daí, né? Como é que foi esse processo do Alisar Pra Quê? Nossa, Alisar Pra Quê é uma das músicas mais antigas. Eu parei de alisar o cabelo com 14 anos, tem mais de 20 anos isso. Era muito sofrido, assim. A mulher preta de cabelo alisado é muito linda, mas é muito ruim que a gente não tenha essa liberdade de usar o cabelo natural e de saber como é que é nosso cabelo. Então, foi e de aceitar, né? Muitas vezes a questão da aceitação mesmo. É porque não é uma coisa só pessoal, né? Às vezes parece que é uma... Entende? Quando uma mulher, sei lá, trabalha num cerimonial ou trabalha num ambiente, sei lá, de alimentação, né? E esse cabelo, ele é lido como sujo ou como desorganizado, é delicado reduzir isso a uma coisa de autoestima individual. Então, eu acho que Alisar Pra Quê... teve aqui, o Embaraça falou muito disso. O Embaraça, o nome do grupo é Embaraça. As meninas vieram aqui e colocaram muito essa questão do cabelo. Como isso é muito determinante, especialmente nessa fase que você falou, dos 14 anos, quando você está ali na adolescência, que você tem várias pressões externas, que você está tentando No meu caso, eu não ficava com ninguém, né? E aí eu fiquei muito tempo acreditando que era o problema, realmente era eu, até entender que era uma estrutura inteira que não me legitimava como bela. Então, ela foi importante, eu acho, que para criar balizadores, para as mulheres poderem ouvir isso junto,
Mas vai alisar pra quê? Se perguntar um pouco sobre isso, né? E sim, a Alisar Pra Quê puxou um bonde, mas a gente também fazia parte de um bonde. Então, tinha muitos movimentos acontecendo e a Alisar Pra Quê fez parte disso, deu voz pra muitas pessoas. Sarará, Pichai, voar com brilho, miscigenação no Brasil. É o cabelo de pegou, de quem não pegou. Então é um processo muito louco. O que é legal é que agora a gente tem a oportunidade de ser aceito a partir do cabelo, né? Então, quando a gente vê uma cabeluda, quando a gente vê um cabeludo, a gente já se identifica, a gente já se autorreferencia como belo. Eu acho que essa era a contribuição que a música tinha, mesmo celebrar, né, a beleza, a multiplicidade. Mas eu sou contra a ditadura do cacho também, tá? Eu acho que o cabelo ele pode ter realmente qualquer textura, qualquer formato, né? Desde que a pessoa esteja bem, se sinta bem, não seja uma imposição de fora, né? Seja uma coisa, uma decisão pessoal. Eu lembro, assim, até o cabelo liso, pá, legal, mas assim, a coisa de correr, não poder encostar, corre de cabelo, fazendo isso aqui, faz aquela, nossa, era realmente, perdia muito a liberdade, e a gente sem liberdade perde o brilho, não tem como. Bem na voz de uma preta nordestina, que por ser preta, por ser menina, represento também. E essa questão da sua identidade estar nas músicas, eu vi muito super-heroína nesse lugar de uma mulher que desempenha vários papéis e tem que desempenhar esses papéis. Não tem jeito, né? A gente tem que se desdobrar em 1000, né? E super-heroína ainda é de uma fase que eu não era mãe, né? Caramba! Então, você imagina como é que as coisas estão agora, né? Mas eu acho que super-heroína, ela tem essa prerrogativa de fazer uma crônica do Brasil 500 e poucos anos. Eu acho que é a análise de uma garota, mas que, ao mesmo tempo, a intelectualidade do rap ela é muito pesada, ela sempre é pegada doutorado, né? Você vai pegar uma obra de rap, assim, realmente profunda, às vezes a pessoa é semi-analfabeta, mas ela está desenvolvendo uma tese de doutorado com relação às relações de forças e poder da sociedade, com relação à própria arte, à métrica, à qualidade sonora. Então, eu sinto que Super-Heroína teve um pouco desse lugar. Era a minha visão geral sobre o Brasil, contando tudo o que aconteceu até chegar aqui. E tinha essa parte muito sofrida, né? Eu tô abrindo mão de ser a super-heroína. Porque a gente precisa relaxar. Eu acho que esse lugar do guerreira, da luta, é um lugar que deixa a gente muito tensa. E cansa, né? Cansa. E chega uma hora que cansa. E eu não quero mais ser heróica, não. Eu quero errar, quero... Enfim, mas super-heroína acho que fala muito sobre essas mulheres do invisível, né? E eu sinto que essa coisa de conseguir uma visibilidade, conseguir entender que eu existo, que a minha palavra tem reverberação, que as pessoas lembram de mim quando a gente, né, tá fazendo os processos, isso me deixa com uma outra tônica. Ontem rastejava, hoje voa. O grito que ontem não era ouvido, hoje ecoa. Eu acho que o rap tem uma pegada de contestação muito forte e está muito ligada a essa contestação, muitas vezes uma revolta ligada à periferia, aos percalços que você tem ali. Eu vi uma vez você dando uma entrevista, você falando assim, poxa, eu ia visitar uma pessoa, via que tinha asfalto, chegava na minha casa, era rua de terra. Isso acabou me jogando no rap. Então, tem também esse lado de você gritar. O rap te dá voz para gritar certas coisas que se você não tivesse no rap, talvez você não tivesse espaço. Não, porque a gente já tá errado, né, de ser pobre, a gente já é raivoso por não se conformar com condições menos do que o ideal, né? Então, a música, ela envolve, ela permite que as pessoas também consigam acessar esse nosso grito, né? E o rap, ele tem esse contexto histórico mesmo, né? Da gente se posicionar enquanto grupo, né? Enquanto classe. Né? O rap ele tem uma cor, ele tem uma classe social. E é muito importante isso, porque isso é a natureza do rap. Então, é um ambiente que promove a arte. Né? Não é à toa que a bossa nova era tão relaxada. Porque a galera tava relax ali, ó. Então, é esse ambiente que gera a textura sonora, entende? Tipo assim, o jeito de cantar. E o rap realmente tem essa origem. E o rap, principalmente, ele fala sobre valorização de saberes populares. Valorização de saberes tradicionais. Uma pessoa é capaz, sem formação acadêmica, sem ser ensinada, porque é que nem uma rezadeira me contou. O povo antigamente era ladino, aprendia sem ninguém ensinar, né? Então, assim, as pessoas aprendem sem ser ensinadas. Quem ensina é a vida, é a observação dos fenômenos. E, de repente, você vê uma pessoa que não foi preparada para estar na música, compondo coisas extremamente complexas. Quando você para para ver... profundas. E quando você para ver o desenvolvimento musical, muita música brasileira que vai para fora vem realmente dos maiores guetos. Por quê? Porque pela falta da referência de como a música é utilizada...
a galera subverte completamente a ordem e cria uma coisa totalmente nova. Então, o Brasil, ele tem essa prerrogativa fora, porque a gente é uma capa de caderno com um monte de coisa misturada e a gente cria um efeito totalmente novo. O Brasil é um país muito globalizado, culturalmente falando, entende? A gente tem muitas comunidades do mundo aqui, convivendo junto, né? E muitas tem essas racialidades, influências. e tudo se influencia diretamente. Então, eu sinto que o Brasil, se a gente for pensar num funil, no mundo, o Brasil está aqui, ó. É onde as coisas realmente todas estão se misturando muito perto. E o rap, ele é isso, ele mistura todas as linguagens, ele é cinematográfico. Tava com um amigo que falou assim, o rap, quando é bom, é cinema para cego. Sensacional. Porque ele conta realmente uma história. Cinema né? para Então, cego. o rap, ele é para contar uma história, que é a continuidade, sim, do movimento negro. O rap, ele pode ser utilizado, ele não tem uma definição, uma proibição com relação ao conteúdo, mas quando a gente vai falar de história, a gente está falando sobre isso. Qual é a importância, nesse contexto, de marcar esses 50 anos do hip hop? Olha, o hip hop, ele, para além do rap, né? A gente já vai para o movimento. Grafite, a gente abriu o movimento hip break, hop. tudo, né? O hip hop, para mim, né? Ele é uma interface do que é a cultura popular. Ele é a cultura popular moderna. Ele tem essa coisa da diáspora preta no mundo. Então, ele vai juntar corpo, ele vai juntar letra, ele vai juntar produção musical, ele vai juntar artes visuais, conhecimento e território. Uma comunidade. Então, o hip hop, ele não é importante só pelo papo motivacional, do tipo, olha, você não precisa se envolver com drogas, ou tipo, olha, eu sei que você consegue estar no topo. É porque a gente está trocando dinheiro entre a gente. É porque eu vou comprar o beat do meu amigo que está vendendo ali. Não é só uma coisa estética, entende? Então, é esse lugar, o que que o hip hop? O hip hop é, vou botar mãe, eu ia falar pai, é mãe da cultura criativa. É mãe da economia criativa. A gente está falando de fazer negócios que não necessariamente podem ter ali, num primeiro momento, moeda, mas que depois vai ter moeda. A gente está falando de grandes produtores audiovisuais, a gente está falando de roteiristas, a gente está falando de figurinistas, entendeu? A gente está falando de toda uma engenharia interna, entende? De troca de economia. Então, o hip-hop, ele tem sustentado, do mesmo jeito que os carrinhos de acarajé têm sustentado as famílias, o hip-hop, ele vem nesse lugar. E, beleza, algumas vezes a gente ouve umas histórias assim, do tipo, mas a música não dá dinheiro, o rap não dá dinheiro. O rap em si. Mas, de repente, o boné que está na sua cabeça, a camisa que você está vestindo, o modo de vida, o jeito que você fala... Tem uma coisa mais ampla, né? Tudo isso é vendável. E a periferia entendeu isso. E não é à toa que, como dizer, ele é um dos maiores canais, né? A periferia consome. E tem uma diferença muito grande entre o jovem periférico e o jovem burguês. O jovem burguês, ele vai ficar estudando até 25 anos, 26. E ainda são os pais que decidem o que vai comprar. Na periferia, o jovem de 16 anos já está influenciando brutalmente, economicamente, na casa. Então, é ele que compra as novas inovações tecnológicas, é ele que compra os novos tênis. A periferia movimenta comercialmente muito mais, de compra de movimento, muito mais do que a elite brasileira. E tem, eu acho que uma renovação muito maior por causa disso. Tem mais pelo produção, poder, é o poder aquisitivo. E o poder dos jovens. Total. Porque é uma coisa que, às vezes, os mais velhos não conseguem acompanhar essa... E o jovem não, o jovem está na... F5, F5, F5. Só atualizando. Exatamente, está atualizando, está em movimento o tempo todo. Você está falando muito da questão da periferia, do jovem periférico, e eu vejo que tem uma preocupação sua, inclusive com esse espetáculo 7, de levar a periferia para o teatro. Isso. Eu achei isso fantástico, porque é uma formação de público e, às vezes, de um público que não teve acesso ainda a esse espaço e, a partir desse momento, passa a se apropriar desse espaço. Isso. E o mais importante é porque, às vezes, você até tem espetáculos gratuitos, mas são conteúdos que não dialogam com a periferia. Tem que ter essa conversa. Tem que ter essa conversa. Então, eu não estou convidando a periferia para ir ver outras coisas no teatro. Estou convidando a periferia para ver a periferia no teatro. E mais, eu estou dizendo, para se ver. E ainda mais, eu estou dizendo, a gente pode fazer um espetáculo complexo,
a gente pode fazer artes integradas, a gente pode fazer coisas com muita qualidade técnica. Então, sair um pouco desse lugar de que o artista periférico está vendendo a sua militância, e aí a pessoa não tem condições adequadas, não é tratada, não tem um equipamento de som, e fica numa coisa ali meio durepox na esquina, e se você for bom mesmo, você vai fazer e vai gritar. E não é bem assim, as pessoas precisam de estrutura para se desenvolver. E por que nossos trabalhos estão sempre nas esquinas, tipo assim, disponível para a polícia, ou em ambientes não planejados? Por que a gente não pode estar nos espaços fundidos? Não são espaços de cultura? A periferia é o lugar onde eu mais vejo a cultura sendo movimentada, mobilizada, e de formas muito amplas, e não só dentro do hip hop. Então, e aí tem outra coisa também sobre o rap, né? Ouvir a música rap. Os espaços de ouvir a música rap geralmente são bailes, né? Rua, rodas de improviso, enfim, essa coisa toda. Mas e como é que é ouvir a música rap dentro de um espaço de atenção que é o teatro? Porque o teatro ele tem o mesmo nível de atenção que o cinema. Sim. Então eu também queria promover... Concentração do público ali no que está acontecendo naquele momento. Um espaço de fruição ali onde não tivesse todo mundo bebendo. Onde não tivesse todo mundo... Entende? Nada contra a gente beber, podem me chamar para tomar uma cervejinha. Mas estou falando mais sobre essa coisa do usufruto da arte. Claro. Entende? E você ir para ver uma coisa. As pessoas vão ir para o teatro para ver esse espetáculo. Elas não vão lá com online com 75 pessoas, 47 mil bebidas. Então, eu acho que é importante que a gente também tenha esse tipo de lazer. E é isso que eu estou falando de formação de público. Isso. Porque isso é uma formação de público. Verdade. É o público enxergar essa arte de uma outra maneira, com outro tipo de concentração, né? E outra experiência. Outra experiência. É buscar uma experiência mesmo assim, sensorial. Então, ele é todo planejado para isso. Que legal, que bacana. O espetáculo você está levando, então, para o Sesc. Isso. Gratuito. Gratuito. Não precisa pagar nada para... Tá pago. Tá pago. Pagou. Mas os próximos, se Deus quiser, vão ser pagos. E aí a gente tá agora, vamos começar a pensar em circular esse espetáculo, porque a gente tem o objetivo de que ele circule por muitos lugares. Eu você quero falou todos os muito teatros. da qualidade. Sim. E você estava falando, antes da gente começar a gravar, da questão do belo, de Sim. fazer o melhor que você puder. Sim. E claro que vai ter uma parte engajada, Sim. porque tem, mas não é o principal. Eu acho que é só essa coisa da gente não ter que continuar respondendo pelos problemas sociais. Então, assim, os artistas periféricos, eles podem falar sobre qualquer tema. E acaba que toda a parte estética do espetáculo, ela é muito livre nesse sentido. Então, eu teria várias oportunidades de ter dado aquela lacrada do super-heroína, de ter colocado o dedo na cara da sociedade, na ferida. Mas eu quis fazer um espetáculo que me movimentasse em outros lugares. Então, vai ser a primeira vez que eu vou falar de afeto. Tem uma música pro meu filho, pro Ébano, né? Então, tô falando também com as manas, tô falando um pouco com essa sensação da Feira da Ceilândia, falo sobre o sol nascente. Então, tô buscando mais fotografias, porque Super-Heroína é um TCC, né? E agora eu tô buscando músicas que sejam mais uma fotografia e não achar que eu tenho que justificar a minha existência por tudo e resolver todos os problemas do mundo, porque isso sobrecai muito sobre a arte, em geral, dos sujeitos periféricos, entende? E aí algumas coisas simplesmente são porque são. Eu acho que o Emicida, ele tem trazido também um pouco isso pra gente, que a gente se... E o rap, de maneira geral, caminhou para esse lugar. Inclusive, tem muitas pessoas que estão no rap que não falam mais sobre a periferia em si, né? Que não tem esse engajamento, inclusive, político. Eu acho que essa evolução é uma evolução de liberdade de conteúdo. Todos os estilos musicais, eles têm um nicho, um segmento. Claro. Mas nenhum estilo musical é totalmente vedado ou fechado. E parece que o rap está precisando entender um pouco isso. Então, ele é um manifesto. Então, assim, uma mulher preta, mãe solteira, pode fazer um espetáculo pelo belo. Porque a arte é sobre isso. É sobre sentir, é sobre perceber, é sobre ficar em dúvida. Eu não estou querendo muito me explicar. Eu quero que a senhora vá lá, porque, assim, cada corzinha, cada detalhe foi escolhido, mas foi escolhido nesse lugar. Isso é uma obra de arte. E é lindo você falar da Ceilândia, do Sol Nascente, desses lugares que são referências dentro do nosso quadradinho, né? E que estão ali de uma maneira orgânica. Estão ali de uma vivência, maneira... né? Eu morava no Sol Nascente, quando eu escrevi a música que chama Sol Nascente, por exemplo. Então, tá sempre contando essa história, né? Mas trago essa... Quando eu vou falar de Sol Nascente, trago um Sol Nascente dançante, trago um Sol Nascente potente, trago um Sol Nascente que me lembra a Feira da Ceilândia, trago um Sol Nascente que tem uma energia muito vibrante. E é isso que eu tenho para falar sobre a periferia de hoje para frente, que é o brilho que me faz me erguer.
Então, eu posso fazer análise de tudo crítico que tem. Mas agora eu quero ressoar também a maravilha que é poder correr na rua, entende? Lindo então, assim, isso. e eu tô olhando lindo. muito por esse brilho. Eu acho que esse meu último neném trouxe muito essa energia desse brilho, né? De olhar para as coisas, não de maneira sonhoca, romantizada, porque, enfim, né? Mas de olhar o brilho que as coisas têm. E eu acho que a Ceilândia, na minha opinião, é o grande motor cultural do Distrito Federal. Não tem nada, muito forte. não tem nada que seja tão pulsante em termos de cultura quanto a Ceilândia. Então, você beber dessa fonte também é muito bom. Tem uma história muito intensa, assim, com a Ceilândia. Eu sou a nascente, trabalhei mais de 10 anos, né, com arte e educação lá, justamente fazendo processos com rap, com hip hop. Ceilândia tem muita formação. Então, Ceilândia também é um núcleo de parimento de produtores, parimento de galera do audiovisual, de artistas, né? E tem muitos espaços consolidados que dão essa estrutura e essa plataforma. Não tem como não falar sobre o Jovem de Expressão, que é um complexo, né? Fantástico, que transformou E- aquela área, né? Que era uma e área formou muita violenta. gente. Exatamente. Eu acho que, assim, formou muita gente. Então, hoje você tem muitos profissionais e são pessoas que aprenderam a se tornar viáveis. Então, eu sinto que tem uma quebra geracional. Eu já peguei um pouco dessa onda que chegou, do tipo, olha, a minha arte não é uma coisa para me sacramentar num lugar de dor e sofrimento e nunca vai dar certo. Não, a minha arte é uma forma de me catapultar para falar sobre política, uma forma de me catapultar, né, para disputar poder. Então, E isso que você falou de viabilizar. viabilizar. Você ser uma pessoa, um profissional viável Isso. que vai viver daquilo, que vai Isso. viver daquela arte. Isso. Eu acho incrível. E acho incrível a transformação que os Jovens de Expressão fez também naquela área da Ceilândia, muito incrível. que era uma área muito degradada, muito perigosa, muito complicada. E eles conseguiram trazer, o projeto conseguiu trazer esse respiro de esperança mesmo, e transformador, uma energia transformadora ali. E é interessante a gente observar que não é necessariamente que rolou uma higienização. Não. Não é que trocou o público. É porque talvez a galera que estava lá, que só tinha como opção, de repente, cachaça ou drogas ilícitas, agora tem um teatro, agora tem uma formação, agora tem um curso. Você vai lá, você tem Wi-Fi grátis. Gente que às vezes não tem uma internet em casa. Então, assim, não é exatamente a troca do público. A gente perceber que quando a gente oferece coisas ruins, as pessoas manifestam o seu lado ruim. Claro. E quando a gente oferece coisas boas, as pessoas oferecem coisas boas. Então, os relatos de pessoas que falaram assim, caraca, eu tava meio perdido, na real. Não é nem assim, eu sou um risco para a sociedade. É tipo, tava com fome em casa, tava meio perdido e tava perambulando. E, de repente, quando você encontra uma coisa para você fazer, uma coisa que te aceita como você é, que te acolhe como você é. E que te mostra caminhos, né? Não te dá a ferramenta, né? De forma, ainda te contrata depois. Você vai lá, faz uma oficina, no ano seguinte você está contratado. Então, assim, parabéns demais, assim, para a galera do Jovem de Expressão. Em 2013, eu fiz uma parceria com eles. Foi quando eu conheci o Jovem, eu morava no Sol Nascente. E fiz um projeto que eu quero muito voltar, que é o Mães Meninas, né? É um projeto todo baseado em formação de vida. Na verdade, não é formação de vida, é planejamento de vida para mulheres que foram mães muito cedo. Porque parece que o filho segmenta muito o futuro dessa mulher. Então, essa mulher foi mãe cedo, ela sai da escola, acabou. E eu não fui mãe tão cedo, mas tem essa relação, né? Ainda mais de ser mãe e arte, né? Duas, né? E eu tenho levado isso. E, para mim, tudo parte da perspectiva do planejamento de vida, né? A emancipação feminina. Não existe mulher feminista, não existe liberdade feminina sem emancipação financeira. Enquanto você não paga, e é pagar tudo, né? Você está sujeito a uma opressão ou da família ou de um outro homem. E aí eu era uma das agentes de desenvolvimento do Jovem de Expressão. Que legal. E aí a gente fez formação com mais de 16 mulheres. A gente acabou caminhando para a coisa da costura. Fizemos mais de 290 bolsas. Então, assim, é um projeto muito bonito que eu abraço muito, assim, esse lugar de poder trocar no lugar do planejamento de vida de organização. Eu quero falar também sobre captação de recursos. E tem o Dona Imperatriz também, né? Que foi em 2021. Não sei se você acompanhou. Acompanhei um pouquinho pelo Instagram. Vai ter a segunda edição agora. E aí, a Dona Imperatriz não tem o foco na mãe, mas Dona Imperatriz tem o foco em falar assim... Porque se investe muito menos em mulher, né, Márcia? Sempre, E aí, em todas as áreas. Aí na música, então, é um negócio muito gritante, né? Então, o Dona Imperatriz é isso, tipo assim, e aí, mana, quer gravar uma música? Quer ter um portfólio, né? E o foco desse ano vai ser sobre captação de recurso e planejamento de vida, para que a gente consiga que as mulheres não fiquem só na rebarba do cuidado, né? E que elas consigam conduzir mais. E tem uma parte muito importante, de maneira geral, que as pessoas precisam entender que elas precisam apoiar mulheres. Porque sempre olha para a mulher no lugar de, ela vai me apoiar.
em algum nível, né? Então, a gente tem que aprender a bater cabeça para uma mulher. E não é um monte de mulher junta no coletivo sendo... Não, é uma mulher. Agora a gente vai falar da Márcia. É ela no centro. Botar como protagonista mesmo e todo mundo da história. vai bater cabeça para essa mulher. Vai ouvir esse lançamento, vai ouvir essa questão. Então, Dona Imperatriz está aí também, que é o meu jeito de fazer hip hop. Eu quero estar também na comemoração de 50 anos, do cinquentenário, né, do hip hop com Dona Imperatriz, e chegar um pouco mais com esse processo de oferecer para as pessoas um pouquinho do que eu acessei, que esse também é meu jeito de fazer hip hop. É o meu compromisso com a base. Que é a generosidade, que eu acho que é o viés de generosidade dentro do seu trabalho. É a missão. É a missão, tá certo. Amei a conversa. Também. E quero terminar te perguntando o que é a Brasília para você. Brasília, para mim, é a liberdade de reconstruir. Eu acho que a gente está num momento do mundo, de maneira geral, que a gente precisa ter coragem para reconstruir. E a gente vai reconstruir a partir do que a gente foi, mas a gente tem que acreditar muito que dá para ser mais humanista, dá para ser mais arborizado, dá para ser mais sinuoso, sabe? Mesmo que no concreto. Dá para sonhar, né? Assim, de verdade, e edificar. Então, Brasília me lembra muito essa perspectiva de que um sonho não é algo menos importante. Então, a gente está aqui por causa de um sonho, né? Então, essa materialidade, e o set também é sobre isso, essa materialidade do sonho é uma coisa que coloca a gente num outro patamar de realização e de existência. Então, Brasília é um portal de manifestação. Então, é isso. Manifestação e reconstrução. Isso. Com sonho guiando a gente. Exatamente. Sempre. Adorei. Exatamente. Muito obrigada. Também, muito sucesso Agradecida. sempre no trabalho. E o Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana. Até lá.